Salve amigos do canal High Speed, mais uma vez estamos juntos para mais uma gravação de mais um veículo, nesse caso bem diferente dos últimos que a gente estava gravando só SUVs, dessa vez nós vamos gravar uma picape. Estamos aqui com a nossa picape Estrada, nesse caso na versão Ranch, que é uma top de linha. É um veículo de dimensões médias, tanto que ela está numa classe das picapes que ela não é pequena, mas não é grande, seria um mid-size. É um veículo de linhas bem harmoniosas, uma modificação que eles fizeram que ficou muito agradável dentro da categoria. Inclusive, ela é a mais vendida há 5 anos. Nos últimos 5 anos, é o carro mais vendido do Brasil. Não a picape, e sim o carro. Dentre todos os veículos vendidos no nosso país, o mais vendido é, no caso, a nossa picape Estrada. Ela tem várias configurações, no caso nós estamos na cabine dupla, porém ela também tem cabine simples. Nesse caso nós temos com rodas de aro 16, pneus 205/55, que dá um visual bem agressivo, rodas de liga leve, freio a disco na dianteira, na traseira você tem freio a tambor. Não é nenhum demérito, inclusive não te causa nenhum problema, já que a eficiência é exatamente a mesma. Na traseira, molas semielípticas e amortecedores telescópicos, já que é um veículo, entre aspas, para trabalho. Ótimo espaço interno para 4 passageiros, porém, 4 passageiros, desde que não sejam o meu perfil assim, porque minha mãe me enganou, falou que aquele negócio era leite, na verdade aquilo é fermento, vocês já estão rindo, né? Fermento ainda funciona, só que agora cresce para os lados. Então, 4 adultos de estatura mediana até conseguem ter um melhor espaço interno. O ideal seria 2 pessoas, já que no banco de trás fica um pouco apertado. Os bancos, inclusive, você tem uma trava que você consegue liberar, ele vai mais para trás caso você precise de espaço, porém aí, no banco traseiro, somente crianças. Ainda temos nos nossos veículos, nossos espelhos retrovisores, que não são elétricos, mas são rebatíveis, eles têm repetidor de seta. No teto, a gente tem esse bagageiro, que você consegue realmente ancorar alguma coisa, mas ele não tem entrada para as travas laterais, tá? O mais interessante, que todo mundo se encanta, é a motorização desse veículo. Ele tem motor 3 cilindros, 1.0, turbo, que inclusive a gente consegue ver o badge aqui, tá? E ele é intercooler, porque a gente tem essa versão de motor também com watercooler. O intercooler tem a mesma eficiência que o watercooler, que seria refrigerada a água a partir da turbina, esse é uma parte refrigerada com radiador de ar, porém a manutenção é bem mais simples. Inclusive vou mostrar para vocês aqui nosso motor, tá? A iluminação na frente é totalmente em LED, então tanto o farol quanto os milhas são em LED. Nós temos uma grade bem chamativa aqui, com o logo da Fiat. Você tem aquelas 3 fixações ali, as 3 bandeirinhas, lembrando que é um veículo italiano, o Fiat pertence a Stellantis, mas de origem italiana. Temos, neste caso, nessa versão, já que eu também tenho a versão Ultra, que aí teria essa barrinha em vermelho, aqui ela é prateada, os faróis, iluminação em LED e as luzes de neblina também em LED. Temos um protetor aqui embaixo que simula um impull, mas é um acabamento em plástico. Nossa motorização ocupa todo o cofre dianteiro, mas está muito bem colocado, tá? Aqui você tem a capa de cobertura do motor, onde você tem inclusive as velas de ignição, o turbo está aqui, e mais ou menos aqui embaixo dessa área da admissão, vocês têm o intercooler, tá? Motor de dimensões diminutas, porém extremamente potente, já que esse carro ele é flex, você abastecendo com etanol, você tem 130 cavalos, abastecendo com gasolina 125, e o torque em ambas as configurações, tanto um ou outro combustível, 20,4 kg de torque, e você vai ter esse torque todo disponível com 1.750 giros. É um veículo bem leve, pesa 1.256 kg, isso vai te dar um excelente desempenho, lembrando que a transmissão do carro é uma transmissão CVT, ou seja, continuamente variável. Você tem, quando nós entrarmos na parte interna, vocês vão ver a opção também de condução ou pelo pedal shift ou fazer as trocas com a alavanca também. E aqui a traseira da nossa Estrada. Lembrando, aqui você tem um modelo do veículo que é Ranch, e aqui você tem que ele tem turbo 200. 200 referente a 200 Nm de torque, como eu falei, o torque convertendo
para quilos de torque, 20,4 quilos de torque. A parte da caçamba já vem de série cobertura de lona, tá? E aqui na base do para-choque você vê esses 4 pontinhos, já que ele tem sensor de estacionamento e nós temos também aqui a câmera de ré, tá? Porta-malas ou caçamba, se assim o preferirem, de boas dimensões, tá? 844 litros de disponibilidade, porém a carga, ele carrega 650 quilos de carga. Só que nesses 650 já está contando também os passageiros. Ainda assim, ótimas dimensões, já que a gente tem que lembrar que ela é uma cabine dupla. No caso da estrada, ela também tem versões cabine simples. E as lanternas são também lanternas de LED. Bom, pessoal, vamos lá, agora vamos ver a parte interna do veículo e também depois dar um passeio. Detalhe, todos os nossos carros nessa linha, tanto na Range como na Superior, ele já vem com esse estribo, que em algumas versões é um acessório, aqui ele é de série, inclusive é um acessório da Mopar, que é uma divisão que prepara os acessórios para todos os carros da Stellantis. Ele é bonito, mas no final das contas ele acaba atrapalhando, já que você não tem uma altura tão grande do solo, e toda vez que você vai desembarcar do carro, você raspa o pé ou a perna, e se tiver passado por lama, vai acabar se sujando. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Então agora aqui a parte interna do nosso veículo. Temos um volante de boas dimensões, porém ele só tem regulagem de altura. Dona Stellantis, que fale, hein? Faltou uma regulagem de profundidade. Então, nosso carro tem uma transmissão CVT, que emula 7 velocidades, com opção de trocas pelas alavancas, pelo pedal shift, ou pela própria alavanca. Como eu coloquei ela aqui toda para trás, ele trabalha automaticamente. Se eu colocar para a minha esquerda, para frente, marchas ascendentes, para trás, reduções. Nós ainda temos aqui no centro do nosso cluster, bem grande, um computador de bordo, onde você consegue trocar as informações pelo teclado que você tem na sua mão esquerda. Abaixo, atendimento para telefonia celular, onde o som é captado aqui por cima. Inclusive aqui também é onde você tem a iluminação interna do veículo. No nosso multimídia, nós temos um multimídia de 7 polegadas, onde você consegue espelhar o seu celular sem a necessidade de cabo, tanto Android Auto como Apple CarPlay. Para quem tem celular de última geração, dá para colocá-lo aqui também, que ele tem carregamento por indução. Inclusive o ar-condicionado joga o ar aqui para manter a temperatura do seu celular dentro do aceitável. Toda vez que você coloca, ele acaba realmente aquecendo bastante. Quem não tiver celular de última geração, você ainda tem para carregamento uma tomada USB normal, uma entrada auxiliar, e aqui entre os bancos você também tem uma outra entrada USB para os passageiros do banco de trás. Ar-condicionado é um ar-condicionado digital, não é dual zone, porém ele consegue refrigerar rapidamente muito bem toda a cabine, com as 2 saídas de ar ali, mais as saídas ali na área do vidro também. Acima do nosso multimídia, nós temos uma série de botões, onde você tem abertura da tampa do porta-malas, você tem controle de tração e estabilidade, ele está sempre ligado, mas você consegue desligar em algumas situações. Você tem o pisca-alerta e você tem uma outra teclinha aqui, que ele está escrito TC+, Traction Plus. Isso é uma tecnologia da Stellantis, onde todos os nossos veículos, mesmo nesse caso que é tração dianteira, você consegue vencer muitas situações mais complicadas, porque ele funciona como um blocante. Se meu carro estiver patinando, basta eu acioná-lo, ele vai ficar verdinho e vai mostrar no cluster TC Plus ativado, e quando estiver patinando, ele vai frear a roda patinando, passando toda a força para outra roda. Então acaba auxiliando você em terrenos mais complicados, como areia, lama, algum terreno mais escorregadio. Pode ser também ruas de paralelepípedo, ele aumenta a tua segurança. Lembrando, ele, quando aceso está ativado, você pode sair com ele ativado, ele funciona até 60 por hora, depois ele se desativa sozinho. Voltando na questão do nosso cluster, como eu falei, você tem o computador de bordo e nas laterais você tem instrumentos analógicos. Na nossa esquerda você vai ter o contagiros, na direita você tem um marcador
que é o marcador do combustível, e no centro eu tenho um velocímetro analógico, embora também tenha o digital e as informações que eu posso mudar no computador de bordo. Nas portas, em ambos os lados, você tem os controles de vidro, tá? Eu tenho controle de vidro dianteiro, vidro traseiro, que são todos elétricos, travamento das portas e regulagem do espelho retrovisor. Vamos lá, agora finalizando, parte de acabamento e conforto. No acabamento, a gente tem um acabamento diferenciado, onde toda essa moldura em volta, ela tem uma cor bronze, que se repete inclusive nos nossos bancos. É um banco de couro, banco de couro ecológico, onde você vê que nas laterais ele imita o mesmo tom bronze do acabamento. Tá? São bancos bem confortáveis, com encosto de cabeça para todos os ocupantes, assim como cintos de segurança de 3 pontos para todos os ocupantes. Na parte de airbag, ele segue o que a lei determina, motorista e passageiro. Dentro dessa categoria, seria legal também se a gente tivesse um de cortina, porém, ele atende o que diz a legislação. E no centro dos bancos, você tem um cômodo descansa-braços. Lembrando que, pela legislação, sempre que estiver dirigindo, 2 mãos ao volante. No meu caso, que sou grandalhão, até é possível utilizar isso daqui. E no centro do volante você vai ver também que tem uma teclinha vermelha aqui, que é a tecla Sport. Já que, nesse caso, quando você acioná-lo, ele vai esticar as marchas no momento das trocas e o seu pedal do acelerador vai ficar bem mais sensível. Não aumenta torque, não aumenta a potência, porém dá uma pegada mais esportiva na hora que você estiver conduzindo. E agora vamos para a parte mais complicada para quem é um pouco grande. No caso, acesso para o banco traseiro, a abertura de portas é bem generosa, não é tão difícil, só o espaço, no meu caso, que tem 1,84 m, fica um tanto mais complicado. O joelho está bem próximo do banco, os encostos de cabeça você tem que levantar, senão vai incomodar suas costas, mas para quem é mais alto, a cabeça fica pegando no teto. Para viagens curtas, ok, seria possível. Para viagens mais longas, eu recomendava que seria criança aqui no banco de trás. Cinto de segurança, para quem tem criança, inclusive, você pode colocar cadeirinha. Temos 2 fixações com Isofix aqui. E uma coisa que a gente não tinha mostrado, se você precisar usar o step fica por baixo da caçamba e as ferramentas estão embaixo do banco. Você consegue levantar o banco aqui, teria que soltar ali do outro lado, mas eu tiro ele por aqui, e aí você tem triângulo, chave de rodas, para você fazer a substituição caso for necessário. O cinto de segurança no banco dianteiro tem regulagem de altura, no banco de trás ele tem uma posição fixa. E o encosto de cabeça, ele até que tem uma boa regulagem, tem uma boa altura, quem for aqui tem uma boa segurança. Bom, vamos lá então agora para dar uma volta na nossa picape Fiat Strada no modelo Ranch. Vou fechar os vidros aqui, até para vocês verem o nível de ruídos. É um carro bem confortável, tá? Mesmo lembrando que na suspensão traseira nós temos um feixe de mola semi-elíptico e amortecedores telescópicos, mas para o dia a dia ele é gostoso, ele é bem silencioso, claro que acima de 110 km por hora, pelo tipo de pneu que ele acaba utilizando, você tem um nível de ruído maior. Aqui no centro do nosso velocímetro, a gente tem velocímetro digital e eu posso trocar as informações a qualquer momento do nosso computador de bordo. Tá? Velocímetro, posso colocar informações do veículo, posso colocar a trip, que ele aceita trip A, trip B, por exemplo, coloquei o trip A, então ele está marcando quanto que eu fiz na última viagem e tudo mais. Claro que o mais prático realmente é você deixar o seu velocímetro digital, já que aí você consegue controlar melhor a sua velocidade e não corre o risco de tomar multa. Conta-giros, do outro lado a gente vai ter o marcador de combustível e a gente tem o nosso velocímetro analógico ali também. Como eu falei, eu tenho uma transmissão CVT, mas eu posso fazer as trocas manuais. Eu venho aqui na alavanquinha, dou um toque e aí eu posso pedir as trocas, ou posso fazê-las por aqui. Eu estou em terceira marcha. Quero reduzir? Basta eu levar para frente, entrou a segunda. Começo a acelerar, hora que eu tiver giro, terceira. E você não percebe realmente as trocas, uma vez que, no caso do CVT, ele não tem engrenagem.
ele funciona mais ou menos como uma polia. Tá? E eu ainda tenho a tecla Sport. Quando eu aciono Sport, ele marca para mim, que eu acionei Sport aqui no nosso computador de bordo, as marchas ele vai esticar e, ao mesmo tempo, o pedal do acelerador fica muito mais sensível. A gente tem uma excelente visibilidade. Praticamente você não tem quase pontos cegos. Os pontos cegos são realmente por causa de coluna, mas aí não tem que fazer, todos os carros têm coluna, então automaticamente alguma coisa você perde de campo visual. Porém, por ser uma picape, você tem excelente visibilidade. Atrás do volante você tem algumas teclinhas, uma você aumenta e diminui a altura do volume do som, e na outra você troca de estação. Não vamos colocar som aqui, porque senão nós vamos ter um problema de direitos autorais e aí a gente acaba perdendo o nosso vídeo. O mais impressionante é que eu estou usando um carro com motor 1.0. Porém, ele não tem delay, quer dizer, tem muito pequeno, mas a retomada é extremamente vigorosa. Então ele é um carro muito esperto, muito gostoso de você dirigir, mesmo não sendo a pegada de ser um carro esportivo, ele tem esse comportamento aliado a isso ao baixo peso, como eu disse lá no início, 1.256 quilos. Realmente é um veículo bem gostoso de você usar no dia a dia. A gente não espelhou, mas poderia ter espelhado, e aí as imagens do meu celular estariam aqui no nosso multimídia. Tanto se eu quiser usar o Waze, se eu quiser usar o Google Maps, ou qualquer coisa do gênero. A passada sobre essa lombada foi um tanto quanto proposital, para vocês verem que não afeta tanto o seu conforto. Realmente é um veículo, até certo ponto, muito gostoso de se andar. Eu digo até certo ponto pela questão de quem estiver no banco de trás, se tiver uma pessoa da minha estatura, vai ficar numa situação um pouco mais incômoda, sem tanto espaço. O que faltou, que seria interessante, já que nós estamos falando de uma picape que é o topo de linha dentro dessa categoria. Faltou sensor crepuscular, a gente tem, mas faltou um sensor de chuva. Porém é um mero detalhe. E os botões, como eu falei, ó, acionei o Traction Plus, não tem nenhum problema, estou andando a baixa velocidade, ele marca que eu estou com o Sport ativado, Traction Plus ativado, então tudo que você fizer, ele vai acabar mostrando para você. No caso, como eu estava com o Sport ativado, inclusive ele mostra lá Shift, dizendo para eu subir uma marcha, que ele já tem rotação suficiente para eu usar uma marcha ascendente. Fiz a troca exatamente pelo pedal, mais uma vez vou reduzir. Ele é bem prático de se usar e bem rápido. Apareceu o Shift, troquei, e você não tem essa percepção, vou reduzir. Caso eu não quiser, basta colocar no Drive, que aí ele vai fazer todo o trabalho no meu lugar, de uma maneira bem eficiente. Então, é isso, pessoal. Um pequeno passeio aqui a bordo da nossa picape estrada. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, comentem e mandem mensagens de qual próximo veículo que vocês gostariam que a gente testasse. Esse foi um pedido de vocês. Um veículo bem confortável, familiar, mas também com espaço para carga, para caso você for fazer alguma viagem. Até mais!